Então, a gente veio discutindo, né, na segunda-feira, sobre conceitos de espécie. E, antes de tudo, a gente discutiu, inclusive, se espécie é uma entidade real, né? Se a espécie ela existe realmente no mundo natural, assim como o sistema solar, por exemplo, existe, e outras coisas, outros conjuntos, né, de elementos, ou grupos, né, de elementos que existem na natureza, né, que se comportam como grupo. E a gente viu que a evidência a favor da existência das espécies no mundo real é justamente quando a gente olha as descontinuidades na diversidade biológica. A gente vê que a variação biológica, ela não é contínua, né? A gente tem interrupções, tem intervalos, tem hiatos, né, entre o que seria, né, uma espécie e a outra. Então, a gente viu que no caso da espécie humana, por exemplo, a gente tem uma divergência genética, um hiato entre nós e os primatas mais próximos da gente, assim por diante. Então, cada espécie ela está separada de outras espécies por esses intervalos. Tem casos em que os intervalos são amplos, tem casos que os intervalos são pequenos, ou seja, tem casos em que a divergência morfológica e genética é bastante pronunciada entre duas espécies, tem casos que são bem mais confusos, em que realmente os limites entre uma espécie e outra não estão claros, e a gente falou que isso depende de vários fatores, entre eles o tempo de especiação, né, o tempo de divergência em que as espécies estão divergindo, tá, entre outros fatores que a gente vai discutir, né, ao longo da aula, né? E dentro, no meio dessa seara aí, desse processo evolutivo de especiação, tem a tentativa de definir o que seria espécie do ponto de vista biológico, né, científico. Então, tem duas propostas para conceituar a espécie. Uma primeira proposta a gente viu na aula passada, que são os conceitos horizontais, ou seja, os conceitos que se preocupam com a espécie como um grupo, né, de populações contemporâneo, né, ou seja, um grupo de populações que existem agora no momento, nesse momento, ou no momento recente, vamos dizer assim, né? A gente não se preocupa muito com a existência desse grupo para momentos passados, milhões de anos atrás, etc. Né? O que interessa é a gente definir o que existe agora no momento, né? Esses conceitos, um dos conceitos mais populares dessa linha é o conceito biológico de espécie, que define as espécies como grupos de populações entrecruzantes e isolado geneticamente de outros grupos, de outras espécies, né? Então, o isolamento reprodutivo é um critério para você definir quem pertence à mesma espécie, quem pertence a espécie diferente, né? Tá? E aí a gente vê que surge também, né, nessa seara aí de conceitos de espécie, tem vários, né? A gente está falando só de alguns principais aqui, mas surge o conceito evolutivo de espécie, vem com esse nome mesmo, conceito evolutivo de espécie, também como contraponto ao conceito biológico de espécie. O legal do conceito biológico de espécie foi que ele criou, né, uma série de reações, ou seja, de tentativas de conceituar a espécie de uma forma melhor ou diferente do que o conceito biológico, que enfatizava essa questão da reprodução, da compatibilidade reprodutiva, que é verificável somente em organismos que se reproduzem sexuadamente, que fazem sexo para se reproduzir. Organismos assexuados, o conceito biológico não se aplica, né? Esse era um grande problema, a grande preocupação para as pessoas contrárias ao conceito biológico de espécie, né? Tá? Então aí vem o Simpson, né? O Gaylord Simpson. Então, assim, o Simpson ele era um paleontólogo, né? Tá? E paleontólogo de mamíferos, inclusive de vertebrados, especialmente mamíferos. E o Simpson ele vem com essa proposta de um conceito evolutivo, porque para um paleontólogo o conceito biológico é meio frustrante, porque ele não tem como ficar tentando copular duas espécies fósseis, né? Obviamente, tudo que o paleontólogo tem às mãos é a variação morfológica preservada naqueles fósseis, né? Então, naturalmente, não tem como ele testar fluxo gênico entre fósseis ou avaliar se existe algum fluxo gênico, algum intercâmbio reprodutivo entre fósseis. Então, para um paleontólogo, o conceito biológico ele é meio também, de certa forma, inaplicável, né? Ou de difícil aplicação. Você tem que meio que presumir que o grau de variação morfológica, o grau de diferença morfológica é correlacionado com o grau de isolamento reprodutivo, que nem sempre é o caso, nem sempre é o caso. Muitas vezes você tem indivíduos que são morfologicamente bem diferenciados, mas que ainda copulam, conseguem hibridizar, inclusive formar híbridos férteis, por exemplo, etc. Né? Tá? Então, assim, o Simpson ele propõe esse conceito evolutivo, que ele queria maior ênfase nessa existência vertical da espécie, essa existência da espécie como uma linhagem. Né? Então, ele é o primeiro a entender que a espécie é uma linhagem, a espécie é um pedaço da árvore da vida, né? É um ramo da árvore da vida. Né? Entender a árvore da vida como né, um diagrama dicotômico, né, um arbusto continuamente se ramificando, cada raminho pode ser entendido como se fosse uma espécie, né? E aquele raminho é uma linhagem, é uma sucessão temporal de populações ali, né? Que estão conectadas ao longo do tempo. Então, você imagina aqui, né, que né, isso aqui, por exemplo, poderia ser uma espécie, por exemplo, né? Essa série temporal de populações aqui, uma espécie, né?
essa série temporal, outra espécie, aí a dúvida tá, não, mas essa série temporal é a mesma espécie que essa que existia antes, né? Então ficam aquelas dúvidas, né, de onde é que a gente corta, onde é que é o início e o fim de uma linhagem, né? Tem várias propostas com relação a isso, o Simpson não entrou nesses detalhes. Ele define o conceito dele de espécie, é esse aqui, ó. A espécie é uma linhagem de populações, tá? É uma linhagem de populações conectadas por relações ancestral-descendente, tá? Que mantém sua identidade em relação a outras linhagens e que possui suas próprias tendências evolutivas e destino histórico. Então, é quase um sermão aqui que ele dá, é quase uma oração, né? A definição dele é grande, né? Ele tentou fazer uma definição com, né, bastante assim, bastante informativa, né? Mas eu não sei se vocês conseguiram entender, né? Então, linhagem de populações conectadas por relações ancestral-descendente. O que vocês entendem como isso aqui, ó? O que é uma linhagem de populações conectadas por relação ancestral-descendente? Falem aí para mim. Eu acho que tem a ver com ancestralidade comum, né? Com ancestralidade comum, mas não só isso. Por exemplo, imagina só, nós e os gregos antigos, nós somos da mesma linhagem? A população brasileira e a população da Grécia Antiga, de 2.200 anos atrás. Sim ou não? Somos da mesma linhagem ou não somos da mesma linhagem? Meio que sim, né? Certo. Agora, os Neandertais. Neandertais são da mesma linhagem que a gente, que a espécie humana? Eles... Sim. Sim. Não tem certeza. Então, olha só a diferença. Por exemplo, os gregos, eles estão na mesma linha, né? Na mesma linha de sucessão, certo, temporal. Eles são né? Os gregos antigos estão falando como, mas, sei lá, os seres humanos de 2.000 anos atrás, né? Eles são da mesma linhagem dos seres humanos atuais, certo? Uhum. Né? Agora, já os Neandertais, eles fazem parte de uma outra linhagem, entende? Tudo bem, você pode falar, não, mas eu estou definindo aqui linhagem, a linhagem do gênero Homo, né? Que seria o gênero. Tá, tudo bem. Aí seria um tronco não seria um raminho a linhagem, poderia ser um ramo, ou pode ser um tronco inteiro da árvore da vida, certo? Imaginem só, bota uma árvore na cabeça, né? Uma árvore da vida. Lá tem os raminhos menores, né? E tem os ramos maiores, os galhos e tal, até os troncos, né? Até os ramos maiores que formam o tronco e tal, né? Central da árvore, né? Vamos imaginar isso. Todos os ramos, eles vão se conectando entre si até o tronco basal lá, até o tronco central da árvore, certo? Né? Então a gente tem ramos de várias naturezas, né? Tem um ramo mais fininho, que vamos chamar aqui seriam as espécies, né? E tem ramos que são maiores, mais grossinhos, mais largos, que, né, chegam a esse ramo maior, vários raminhos menores, certo? Né? É que nem esse diagrama aqui, imagina, a gente tem esses raminhos aqui, ó, e tem esses ramos mais internos aqui, certo? Da árvore, né? E aqui o tronco central, né? Certo? Então, imagina, né? Linhagem de populações conectadas por um ancestral descendente, né? Quer dizer, é uma série de populações conectadas, né, verticalmente. Os Neandertais, eles, se a gente considerar os Neandertais não estão ali na base da nossa linhagem, certo? Os Neandertais, eles não estão aqui. Os Neandertais são uma linhagem irmã à nossa, correto? Então, por definição, eles são uma linhagem própria, né? Certo? São uma espécie diferente, né? São uma linhagem própria. Não sei se está dando para vocês entenderem, porque os Neandertais, eles estão separados da gente, né? Eles se separaram da gente, né? Houve aqui um evento de cladogênese entre Neandertais e seres humanos, né? Homo sapiens, né? Tá? Então, eles se separaram. Então, assim, uma linhagem, essa sucessão temporal de populações, né? Segundo Simpson, são populações que são consideradas todas, obviamente, da mesma espécie. Então, os gregos antigos lá, sei lá, os caçadores-coletores de 20.000 anos atrás, todo mundo e a gente, todo mundo é a mesma espécie. O que conecta nós aos caçadores-coletores são as relações do tipo ancestral-descendente. Nós somos descendentes deles, certo? Nós não somos descendentes dos Neandertais. Nós compartilhamos um ancestral comum com os Neandertais, mas a gente não é descendente direto dos Neandertais, entende? Né? Os Neandertais são aqui, ó, são essa linhagem aqui, ó, especialmente essa linhagem que teve uma sobrevida aqui, depois foi extinta, né? E a gente continuou, né? Por exemplo, né? Tá? Apesar dessa distância temporal de 2.000 anos ou mais, a gente pode considerar que é na mesma linhagem? Oi, desculpa, apesar dessa distância? Da distância temporal de 2.000 anos ou mais, a gente ainda pode sim. considerar eles sendo da mesma linhagem?
Podemos. Somos a mesma linhagem do que os gregos, né? Entendeu? Somos a mesma linhagem. Não tem nada assim biologicamente, né? Não tem nenhuma característica biológica que separe nós dos gregos, né? Entendeu? Ou seja, assim, mesmo que houvesse, a gente entende que o processo ele é gradual, ele é contínuo, né? Então, se você extrapolar mais ainda, né? Se você ir nós até a primeira bactéria que existiu no planeta Terra, você vai por uma linhagem contínua, né? Você vai seguindo aqui, ó, por exemplo, você vai seguindo a árvore da vida até o tronco central de uma forma mais ou menos contínua, entendeu? E ao longo desse caminho, não vai ter nada no meio do caminho que vai te marcar assim, ó, agora começou a ser uma nova espécie, agora mudou para valer, agora, entendeu? Fica difícil a gente definir essa variação contínua quando a gente faz esse tipo de caminho aqui, entendeu? Tá? Então, assim, se você separar essa espécie aqui dessa, né, desse ancestral aqui, tudo bem que você fala, mas aqui tem um evento de cladogênese, né? Tem um evento de cladogênese aqui, tá? Mas esse evento de cladogênese, tipo, no nível populacional, significou somente a modificação, né, assim, uma separação, mas que não implicou na diferenciação absoluta, entendeu? Abrupta, de uma hora para outra. Agora eu estou seguindo aqui, as características mudaram abruptamente daqui para cá, ó, né? Não, é tudo contínuo, a variação contínua. Aqui e tal tinha uma característica um pouquinho diferente, aqui mais diferente, mais diferente, mais diferente, mais diferente, mais diferente, até chegar lá na bactéria primordial, entendeu? Então, isso que é gozado, né, do processo evolutivo, que é um processo contínuo e gradual. E quando a gente está preocupado em definir espécie, a gente está querendo encontrar descontinuidade nesse processo contínuo temporal aqui ao longo dessa linhagem. Por isso que o Simpson falou, não, eu estou preocupado aqui com essas linhagens contemporâneas, essa aqui versus essa aqui. Aí fica fácil a gente definir, entendeu? Né? Opa. Então fica fácil a gente definir. Tipo assim, esse aqui, eu estou definindo aqui, ó, esse é o Neandertal e o Homo sapiens. Agora, o ancestral, tá, do Homo sapiens e do Neandertal, tá, ele ainda pode ser conectado à mesma linhagem, né? Ele é um ancestral dos dois, inclusive, entende? Opa. Tá? Então assim, só para, né, só para esclarecer a questão da linhagem, né? Essas linhagens, elas são, ou seja, para ser da mesma linhagem, basta você estar conectado por relações ancestral-descendente, basta você, né, você, ou seja, ou qualquer organismo que a gente está, se ele está conectado, né, a outro organismo por esse tipo de relação de ancestralidade, entendeu? Então, é uma conexão ao longo do tempo. É o mesmo tipo de conexão que nós temos com os nossos avós. Essa é a conexão que a gente chama de né, conexão ancestral-descendente. É a relação que nós temos com os nossos tataravós e assim por diante, com os nossos ancestrais, tá? Então, o Simpson estava preocupado com isso, para definir o que quer dizer com linhagem, entendeu? Né? Linhagem de populações. São populações que estão conectadas assim, ó, né? Do presente para o passado, né? Tá? Então, Uma questão. Nesse raciocínio aí, nossos primos, por exemplo, são da mesma linhagem que a gente? Sim, eles são da mesma linhagem. Sim, eles são da mesma linhagem que, de fato, assim, uma coisa que o Daniel falou que né, lógico, tem que ser levado em conta, é a questão da ancestralidade comum para você definir o que é uma população, né? Ou seja, à medida que você define população como o grupo mais inclusivo ali, em termos genéticos, que você tem uma relação de ancestralidade comum mais próxima entre os integrantes daquele grupo, entendeu? Você entende a população como um grupo monofilético de certos alelos, né? Né? Aí tudo bem, a ancestralidade comum ela é importante de fato, porque você está justamente para a definição de população, né? Então, os nossos primos, eles são da mesma população que a gente. Então, né, eles estão aí formando parte dessa mesma linhagem, à medida que eles são a mesma população que a gente, né? Então, os nossos irmãos mesmo, né? Tal, né? Então, são da mesma população que a gente. Embora eles não sejam os nossos ancestrais, né? Entendeu? Que nem são os nossos pais, os nossos avós. A gente compartilha um ancestral comum com os nossos primos, que é algum casal de avós em algum momento do passado, né? Tá? Primo de primeiro grau tem que ser o avô mesmo, o materno ou paterno, os avós, né? Maternos ou paternos. Agora, já primo de segundo grau já pode ser um bisavô, né? E assim vai, né? Tá? E outra coisa interessante que ele fala é que essas linhagens têm que manter sua identidade em relação a outras linhagens. A linhagem, ela tem que ter uma identidade. Nós e os nossos primos, nós não, assim, tudo bem que a gente pode falar, eu tenho uma identidade diferente do meu primo, mas assim, eu tenho uma identidade que é tão exclusiva, tão singular, que é só minha. Aí, praticamente, eu vou ser uma espécie, né? Tá? Eu vou ser uma linhagem, de fato, eu sou uma linhagem de células, vamos dizer assim, né? No nível celular, eu de fato,
nós todos aqui somos linhagens, né, celulares, etc. Né? A gente é uma sucessão de células, né, de várias gerações de células que vão se substituindo no nosso corpo. Né? O nosso corpo é isso. Tá? Mas, assim, basicamente, aqui o que o Simpson falou é que tem que ter algo identitário, assim, né, para aquela linhagem. Tem que ter uma característica diagnóstica, isso que ele estava querendo dizer, entende? Tem que ter uma identidade. Por exemplo, nós, Homo sapiens, temos identidades, né, temos uma identidade em relação aos neandertais, em várias características, tanto anatômicas quanto genéticas, né? Por mais que os neandertais se pareçam com a gente, até hibridizaram com a gente, né, no passado, a gente mantém diferenças em relação a eles, né? Isso que ele quis dizer com identidade, né? Tá? E por último, ele fala que essa linhagem, que ele chama de espécie, tem que possuir suas próprias tendências evolutivas e destino histórico. O que vocês entendem com isso aí? De tendência evolutiva e destino histórico. Cada espécie tem que ter o seu destino histórico próprio. Vocês acham que cada espécie tem essa liberdade de ter uma tendência evolutiva e um destino histórico próprio? Isso tem a ver com nicho? Ocupação de nicho? Tem a ver com nicho, tem a ver com nicho. Tem a ver com nicho. Cada espécie, por exemplo, tem o seu nicho ecológico próprio, né? Tem o seu nicho ecológico próprio. Ou seja, se cada espécie tem o seu nicho ecológico próprio, o que acontece ecologicamente com uma espécie só acontece com ela, né? Entende? Tipo assim, coincidentemente, pode ser que você tenha, né, um impacto ambiental que acometa várias espécies ao mesmo tempo, mas cada espécie sofre aquele impacto de uma maneira singular, se você pensar bem. Que a gente tem a ver a leitura que todas as espécies responderam da mesma forma, mas porque todas as espécies declinaram populacionalmente. Por exemplo, você teve um impacto de um desmatamento e aí as espécies que eram dependentes da floresta diminuíram, né, se extinguiram localmente, ou então diminuíram o seu tamanho populacional. A sua leitura é que todas as espécies responderam igual, mas não responderam igual. Cada espécie, cada patrimônio genético de cada espécie vai responder de uma forma diferente, né? É que como se cada espécie fosse um indivíduo, né? Que a gente tem a pandemia, né? A pandemia impactou todo mundo. A gente simplifica falando assim, o impacto foi sempre negativo, mas cada indivíduo respondeu a esse impacto da pandemia de uma forma diferente, né? Cada um de nós aqui respondeu de uma forma diferente, tem respondido de uma forma diferente, certo? Né? Uns mais negativos do que outros, né? Então, de forma mais negativa, de forma mais, né, mais deletéria, outros menos, mas assim, cada um responde de uma forma diferente, certo? Então, a espécie, ela tem essa questão da tendência evolutiva e destino próprio, né? Que tem a ver com o fato dela ser uma linhagem separada das demais, entendeu? Por exemplo, uma espécie, se ela é uma linhagem que tem uma identidade própria e um destino histórico próprio, ela vai ter genes, vai ter alelos que nenhuma outra espécie mais tem. Só por ela ter esses alelos, ela já vai ter um destino histórico próprio, certo? Esses alelos vão fazer com que aquela espécie se adapte a uma condição futura de uma maneira completamente diferente de outra espécie, entendeu? Né? De novo, os neandertais. Os neandertais eram uma espécie que aparentemente não se adaptaram tão bem às transformações ambientais que se passaram aí na última era do gelo, né? Eles foram extintos. A gente não, a gente era uma linhagem separada deles e a gente se adaptou muito bem, né? A gente, pelo contrário, a gente expandiu nossa população, né? A gente expandiu nossa população para o resto do mundo. 20 mil anos atrás, já aí no final da última era do gelo, a gente estava no planeta inteiro, praticamente. Já tinha gente até aqui na América do Sul, né? Então, assim, vocês notem que, assim, as espécies têm essas características. O Simpson, eu assim, pessoalmente, eu acho muito interessante esse conceito evolutivo de espécie, porque ele é o conceito mais amplo possível, né? Ele tenta capturar vários nuances do que, né, as pessoas tradicionalmente compreendem como espécies. Ele tenta unificar, né, várias visões, né? Tá? Só que ele é pouco prático, né? Porque ele fala, pô, como é que eu vou definir a identidade de uma espécie? Ele não fala como definir. Eu vou definir pelo fluxo gênico, vou definir por uma diferença morfológica, quanto de diferença genética tem que ter, tendência evolutiva e destino histórico. Que raios é isso? Como é que eu defino isso, né? Como é que eu quantifico isso? Né? Ele não dá, ele dá só essa noção quase que filosófica, né? Conceitual, bem básica, que é a ideia dos conceitos mesmo. Né? O conceito não precisa vir com todas as receitas de bolo para você ir lá e identificar o que é uma espécie, o que é outra espécie, né? Tá? Existe essa questão dos conceitos e dos critérios, né, para você diferenciar uma espécie da outra e tal. Né? Então, assim, vieram versões desse conceito evolutivo mais práticas, mais pragmáticas. Né? Uma versão que é muito usada hoje em dia, eu diria que é o conceito de espécie mais utilizado
pelo menos na taxonomia animal, né, tá? É o conceito filogenético de espécie, que é uma reencarnação do conceito evolutivo, mas com uma roupagem bem mais simplista e prática. Então, assim, um dos proponentes aqui é o Cracraft, né, o Craycraft, né, na verdade, o Joe Craycraft. Não sei se foi aqui que eu contei uma história que eu conheci o Craycraft, lá no Museu Nacional, uma vez que ele veio num congresso no Rio. Eu era estudante de mestrado ainda, né? Eu já tinha lido trabalhos dele e tal, inclusive sobre o conceito de espécie. E aí, quando me apresentaram, aqui na foto ele tava garotão aqui, né? Mas ele chegou velhinho já e tal, mas super simpático e tal. E pessoal, esse aqui é tal, Dr. Craycraft, né? Craycraft. Eu falei, tá, não. Aí eu falei, é um velhinho aí, não tenho a mínima ideia de quem seja, né? Aí uns caras, os amigos meus falaram depois para mim, você viu quem tá aí, cara? O Cracraft. Eu falei, não, cara, não é o Craycraft. Não, é que o nome dele, né, que o pessoal fala é isso, mas é o Cracraft. Pô, o Cracraft daquele artigo sobre o conceito de espécie e tal. É esse cara mesmo, cara. Pô, eu acabei de ser apresentado lá para ele, aquele velhinho simpático, né? Cara, é o Cracraft, pô, e tal. Aí ficou, porque é Craycraft, né? Não é Cracraft, né? Eu conto essa história, mas é só para as pessoas assim, não esquecerem completamente da... Em geral, o pessoal esquece de tudo da disciplina, menos dessas historinhas que eu conto, né? Mas então, ele definiu a espécie como o menor conjunto diagnosticável de indivíduos dentro do qual há um padrão de ancestralidade e descendência. Veja que há um padrão de ancestralidade e descendência, ele quer dizer que esse conjunto, esse grupo, é uma linhagem, entende? Né? Há um padrão de ancestralidade e descendência, ou seja, esse padrão de ancestralidade e descendência quer dizer que as populações estão conectadas, né, temporalmente, elas estão conectadas por relações descendentes ancestrais, né, que nem nós, os nossos tataravós, assim por diante. É uma linhagem, né? Aqui ele evitou o termo linhagem, mas nada mais é do que uma linhagem, né? É uma linhagem tal que é diagnosticável. É a menor linhagem, vamos dizer assim, diagnosticável, né? O menor conjunto de indivíduos, né, que você consegue diagnosticar, né? Aí, agora, como você diagnostica, também fica um pouco a gosto do freguês, né? Hoje em dia, com as tecnologias moleculares, genéticas, a gente consegue identificar linhagens dentro de linhagens. Então, assim, começa a ficar meio complexo, né? A gente começa a refinar muito, né, a estrutura da variação biológica. Então, a gente começa a reconhecer subpopulações dentro de uma população maior. A gente consegue reconhecer, inclusive, né, dentro dessa mesma população, grupos até familiares ali de organismos, dependendo da tecnologia genética hoje em dia, permite a gente refinar muito o nível da variação, o nível de organização biológica, e a gente fica em dúvida. Então, é isso que é a espécie, né? É aquele grupo familiar, né? Ou não, a gente quer um grupo um pouco mais compreensivo, ali, um grupo maior, né? Mais amplo. Né? Surge esse problema e tal. Mas, assim, na época, pensando em caracteres morfológicos mesmo, que são os caracteres de mais fácil aplicação, né? Basicamente, o que ele está considerando como diagnosticável, que são grupos morfologicamente diagnosticáveis, né? Na época que esse conceito foi cunhado, a gente não tinha tantas tecnologias genéticas, tá? E depois aí veio um conceito meio que tentou, também uma nova releitura aí do conceito evolutivo de espécie, né, ao meu ver, que é o conceito unificado de espécie como linhagem geral, né? O nome é meio feio, mas o nome desse conceito fosse conceito de linhagem geral, um troço desse tipo, né? Tá? Que basicamente vocês notem que são reformulações do que o Simpson falou, né? Tá? Que a espécie seria uma linhagem de metapopulações evoluindo separadamente de outras linhagens, ou seja, entendeu? Então ele, ao meu ver, é um pouco mais do mesmo, assim, né? E também outra noção que esse aqui é o Kevin De Queiroz, né? São pessoas que ainda estão vivas ainda, né? Que estão aí na ativa, tá? Ele propôs esse conceito. O Simpson já morreu, né? O Craycraft tá vivo ainda e o De Queiroz também. Enfim, ele combina assim, bom, e como é que a gente faz para identificar o que é uma linhagem de metapopulações? Os critérios que ele usa, né? Você pode usar monofilia, você pode usar características diagnósticas como critérios para reconhecer as linhagens, né, como espécies. Tá? Isso aí fica um pouco em aberto, né, para as questões metodológicas, para você reconhecer o que seria uma linhagem diferente da outra. Mas o conceito é isso, que espécie é uma linhagem, espécie é um ramo da árvore da vida. Tá? Como a gente vai definir esse ramo, está aberto aí as várias alternativas metodológicas que a gente tem hoje em dia. Né? Aí acaba que você transfere mais a discussão de conceito para método. Né? Então, você definir se essa é uma linhagem separada da outra, deixa de ser um problema mais filosófico de conceito e passa a ser um problema mais técnico-metodológico, entendeu? De percentual de divergência genética, de quantos caracteres morfológicos tem distintos
né, entre aquelas duas espécies e assim vai, tá? E o De Queiroz, ele ressalta também uma questão aqui, que é essa variação contínua, né, ao longo do tempo, que as linhagens apresentam conforme elas vão divergindo em relação ao seu ancestral comum. Então, aqui está um ancestral comum dessas duas espécies aqui, e ninguém tem dúvida, quando pega aqui essas duas espécies, nesse momento de diferenciação, elas já estão tão diferenciadas que ninguém tem dúvida que são duas espécies. Você aplicando vários conceitos aqui, diferentes, isso que é uma questão interessante que o Kevin coloca, é que se você pegar conceito ecológico, conceito biológico de espécie, conceito morfológico de espécie, conceito tipológico, lá, o conceito mais primordial que tem, conceito filogenético de espécie, quando você pega aqui espécies que estão nessa fase de divergência, independente do conceito que você aplica, você identifica o mesmo número de espécies, tá? Você não vai ter consenso entre os conceitos. Conforme você vai indo para essa zona cinza aqui, ó, né? Tá? Você vai tendo menos consenso, mais conflito entre os conceitos diferentes, entendeu? Você vai tendo mais dificuldade, mais discordância, tanto entre conceitos, critérios e também entre pesquisadores, tá? Um dos casos que a gente discutiu é aquele caso dos micos, né, que fazem hibridização, os saguis mico-estrela, né, a gente contou, possivelmente eles estão nessa zona aqui, que é essa zona de confusão, onde não há consenso com relação a quantas espécies a gente tem de sagui, né, de mico-estrela, tá? Então, assim, e aí que tá, aqui vai ter uma maior divergência, dependendo do critério que é usado, né, uns vão concordar, outros vão discordar, né, mas aqui nessa região já as pessoas vão concordar mais, né, vai ter menos discordância, porque as duas espécies estão bem diferenciadas, estão isoladas reprodutivamente, estão com uma série de características morfológicas bem distintas, características genéticas, ecológicas também, meio que nem, né, várias espécies bem definidas, assim, né, bem morfologicamente bem definidas, né, que a gente encontra, que são mais raros do que a gente gostaria, né, tá? Mas tem. Certo? Então, assim, hoje em dia, né, a questão acaba sendo mais metodológica do que conceitual, né? Todo mundo concorda que espécies são linhagens, né? Essa é a visão amplamente difundida. Agora, como identificar, né, como delimitar essas linhagens? Por exemplo, esse aqui é um estudo, né, do Guilherme Garbino, onde cada característica, cada critério que ele usou aqui resulta num agrupamento diferente, né? Num grupos de linhagens de tamanhos diferentes, em linhagens diferentes, vamos dizer assim, né? Por exemplo, usando só o critério aqui de tempo de divergência, cada corzinha dessa é como se fosse uma linhagem para ele, tá? Usando puramente o tempo de divergência. Há quanto tempo as linhagens divergem? Por exemplo, aqui esses é uma filogenia de vários primatas, né? Saguis, né? Tá? Aqui estão os saguinos, né? Que são amazônicos, né? São esses bichinhos aqui. Aqui estão os mico-leões, né? Tá? O mico-leão dourado e o da cara preta, né? Tá? E aqui os saguis, ó, os calitrix, né? Tá? Os saguis e os aparentados aqui. E aqui o cebuela aqui, né? Que é o menor primata da América do Sul, né? Certo? Então, assim, ele tá, essas cores aqui mostram, olha, se eu usar o tempo de divergência, eu acabo que essas duas espécies aqui é como se fosse uma só, né? É uma linhagem, porque a divergência entre elas é tão recente que elas é como se fossem linhagem. Agora, se eu usar um critério osteológico, ó, todas as espécies do gênero saguinos são indistinguíveis pela osteologia, pelos ossos, né? Pela análise detalhada dos ossos, né? Já com a pelagem, eu já consigo enxergar 3 grupos, ó, entendeu? Então, o que acontece, né? Vários métodos têm sido desenhados para a gente sobrepor nessas delimitações, esses vários esquemas de números de linhagens, esses vários arranjos, e tirar daí um arranjo mais provável, um arranjo mais consistente. Então, acaba que a gente meio que lida mais com um problema mais metodológico, técnico, né, em definir quantas linhagens eu tenho, né, num grupo grande, né, que nem esse aqui, do que uma questão conceitual, entende? O conceitual acaba que a gente fica com esse conceito de linhagem praticamente assim aceito por boa parte da comunidade de sistematas e tal, né? Algum conceito evolutivo desse, tá? Isso não quer dizer que não tenham debates sobre conceito, né? Claro que as pessoas estão aí meio que propondo novas formas, né? Novas ideias sobre esses conceitos. Inclusive, tem gente que trabalha com a ideia de que os conceitos evolutivos são conceitos que estão definindo processos, fenômenos completamente diferentes dos conceitos horizontais, né? Os conceitos mais estáticos e tal. Então, enfim, a discussão continua, claro, mas hoje em dia a taxonomia ela está mais baseada nessas questões metodológicas do que questões conceituais, como conceito de espécie, né? Tá?
Deu para vocês, né, pescarem aí. Mas notem que aqui os calitrix, ó, né, por exemplo, osteologicamente, eles são todos muito parecidos, né, muito iguais aqui. Né? Então, esse aqui é o mesmo processo, só que com aranhas, né? Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas cada quadradinho desse é como se fosse, né, essa linha, essa população aqui tem uma característica diferenciada dessa, então por isso que estão quadradinhos. Agora, já essas 3 linhagens aqui, por exemplo, compartilham as mesmas características aqui definidas por esse caráter F, esse outro F, esse outro U aqui, assim por diante, né? Tá? Então, com isso, por exemplo, eles veem que aqui, né, um sumário aqui, né, de cada característica, coloca aqui, por exemplo, que, né, essas 3 populações, na verdade, seriam a mesma linhagem, né? Seria a mesma linhagem, tá? Tem só essa característica aqui que parece ser divergente entre as 3, né? Embora essa do meio aqui não tem informação para essa característica aqui. Enfim, são detalhes técnicos aí, não vou ficar entrando né, muito aprofundadamente nisso, mas que a discussão agora passou a ser mais técnica do que conceitual, né? Certo, gente? Então, bom, o que eu tinha para falar para vocês sobre conceito de espécie é isso, né? Tá? Alguma dúvida aí? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não. Acha que não? Eu acho que entendi. Bom, vamos ver. Então, e aí a gente vai passar agora, né, para falar rapidamente aqui sobre isolamento reprodutivo, né? Por que isolamento reprodutivo? Porque a gente já falou que o sexo não é tão importante para certos organismos, né, os organismos assexuados, né? Tá? Porque o isolamento reprodutivo ele é muito mais bem estudado, né, como fonte como gerador de divergência, de descontinuidade entre espécies, do que outros fatores. Isso porque é interessante, né? Por isso que isolamento reprodutivo, então, a gente tem várias ideias assim mais bem delineadas sobre o papel do isolamento reprodutivo na especiação. Isso não quer dizer que o isolamento reprodutivo seja, né, essencial para a especiação, né? Isso é diferente. O que acontece é que quando há isolamento reprodutivo, há especiação, tá? Isso é ponto comum. Isso é meio que quase consensual, né? Tá? Quando eu falo quase consensual, porque tem ideias que dificilmente você vai encontrar 100% dos cientistas concordando, né? O cientista é treinado para discordar, especialmente dessas ideias unânimes aí, né? Ideias assim de massa, né? Mas o isolamento reprodutivo é isso, ele tem esse papel fundamental, né? Então vamos ver uma historinha aqui para a gente aprender sobre isolamento reprodutivo. Imagina que a gente tinha lá uma população de mosquinhas, né? Essas mosquinhas de frutas, já viram? Drosophila melanogaster, né? Em geral, o gênero Drosophila né, é vastíssimo, tem muitas espécies silvestres, né, de Drosophila, inclusive aqui na Mata Atlântica. Drosophila melanogaster é uma espécie que foi domesticada enfim, e ela vem, né, meio que de forma comensal, né, assim como as baratas e tudo mais que a gente carrega junto com a gente, ela tem vindo junto com a gente, né? Mas todas as drosófilas, em geral, elas ficam em torno de frutas, né, ou de vegetais, né, tá? E o que acontece é que elas depositam os ovos, geralmente nas frutas, né? Aqui no caso dessas mosquinhas, elas depositam os ovos nas bananas, como vocês já observaram em fruteiras, assim, quando as frutas começam a ficar meio... Quando você tem alguma fruta que começa a ficar meio passada, assim, já começa a escurecer, ficar começar a apodrecer, né? Essas mosquinhas começam a rodear essas frutas, correto? Né? Todo mundo observa isso, né, em casa. Então, na verdade, o que essas mosquinhas querem? Elas querem a fruta, obviamente, mas além da fruta, elas querem a levedura que cresce na fruta em decomposição, né? As larvas das mosquinhas consomem principalmente a levedura, né, que cresce, que se prolifera, né, nas frutas, ou tecidos vegetais também, né, não precisa ser só fruta, tecidos vegetais também, dependendo da espécie de drosófila, ela é especializada, inclusive, em cacto, por exemplo, tem drosófilas que elas parasitam cactos, né, elas parasitam as larvas, né, crescem em tecidos vegetais dos cactos, tecidos assim, né, putrefatos ali e tal, elas têm, né, enfim, tem água, né, dentro daquele tecido vegetal do cacto, etc. Então as larvas ali encontram condições propícias ali para o crescimento. Enfim, eu estou dizendo isso, essa historinha das drosófilas só para a gente entender um pouco mais da ecologia dessas mosquinhas de fruta, né? Aqui no caso dessas, elas são especializadas em banana. Tem uma coisa interessante que é isso também, cada espécie de drosófila tem lá o seu nicho alimentar, né, o seu nicho ecológico diferente, né, o grupo de frutas que elas aproveitam lá como para se reproduzirem e tal, para as larvas delas se alimentarem, né? Então imagine que tem uma população ancestral num bananal qualquer aqui, né, aqui
aqui na região continental, só que aí tem lá uma catástrofe ambiental, sei lá, um deslizamento imagina que esse bananal está lá numa encosta ali, tá lá numa encosta, né, na beira, nas margens do rio Macaé, né, tem um bananal ali, e aí tem uma erosão ali, né, alguma coisa acontece, o rio transborda, né, e leva esses cachos de banana com mosquinhas em cima, né, leva esses cachos boiando lá para o arquipélago de Santana. Imagina que lá, aparece lá um cacho de banana boiando com umas mosquinhas lá, né, umas larvas lá, e estaciona lá na Ilha do Francês, lá no arquipélago de Santana, aqui na frente de Macaé. Imagina que, lógico, isso é um evento assim raríssimo, né? Não é um evento que vai acontecer toda hora, né? Um evento, mas imagina que em 1 milhão de anos aconteceu pelo menos uma vez de forma bem sucedida, né? Essa dispersão por longa distância aqui do continente para a ilha, tá? Quando chega na ilha, as condições ambientais da ilha são completamente diferentes, né? A cor do substrato é diferente, né? Notem aqui que é uma areia mais clara, aqui, né, um terreno mais escuro, né? Tá? E aí o que acontece? Na ilha, as mosquinhas vão tender a se adaptar, né? As pressões seletivas na ilha vão fazer com que as mosquinhas evoluam uma série de características, né, adaptativas que são diferentes das características adaptativas das mosquinhas do continente, certo? As mosquinhas do continente continuam lá se reproduzindo, né? Esse coraçãozinho aqui quer dizer, né, que elas estão se reproduzindo, essa aqui também estão se reproduzindo, mas nota que a cor dos olhos, né, a característica da coloração do corpo, tudo isso vai divergindo, né, em função das pressões ambientais lá que existem em cada um desses dois ambientes, certo? A morfologia, preferência alimentar, ou seja, lá não tem mais banana lá na ilha, né? As mosquinhas vão ter que se alimentar de outro tipo de fruta, né? À medida que essas bananas não vão ficar indisponíveis lá para elas lá, certo? Então, uma série de características mudam ao longo de várias gerações de seleção natural. Imagina que essas mosquinhas, porventura, né? Algum grupo lá de estudantes e tal, vocês já foram no Arquipélago de Santana, não? Não. Não, ninguém aqui nunca foi? Imagina só que, né, que alguém de vocês vai lá numa aula lá de campo lá, né? Numa aula prática, olha só que legal que ia ser, né? Aí desembarca lá na Ilha do Francês e umas mosquinhas lá são levadas para dentro do barco lá, né? Aí vocês trazem essas mosquinhas de volta para o continente. Ó. Imagina que tem aqui o reencontro. Depois de muito tempo, essas duas mosquinhas se reencontram, né? Só que aí quando elas se reencontram, olha só, elas não se reconhecem mais como integrantes da mesma espécie, ou seja, não existe mais reconhecimento reprodutivo, não existe de alguma forma, elas não copulam, não conseguem mais entrecruzar, né, e gerar descendentes férteis, certo? Ou seja, você teve a especiação completa nesse caso, tá? Né? Morfologia, comportamento, genética são tão diferentes que as mosquinhas da ilha, as mosquinhas do continente não vão mais se entrecruzar ou produzir prole fértil, ou seja, a especiação, a gente diz que a especiação está completa, né? Ela tá, a divergência foi tão aprofundada entre as duas nessa história, né, ao longo dessa história, que quando elas se reencontram, né, quando esse reencontro acontece, né, não necessariamente ele vai acontecer, nesse caso que aconteceu porque algumas mosquinhas da ilha voltaram para o continente, tal, né, mas nem sempre isso necessariamente vai acontecer. Mas quando acontece, a gente vê que as duas espécies tranquilamente podem ocorrer em simpatria, ou seja, na mesma área, e elas não hibridizam, né? A especiação está completa, certo? Tá? Então, a gente tem esses momentos aqui. O primeiro momento é a subdivisão, depois a divergência e depois o reencontro, né? Onde você tem as duas espécies, né, formadas incompatíveis uma com a outra, né, do ponto de vista genético, reprodutivo. Tá? Então, esses passos, né, eles são requeridos, né, pelo processo de especiação. Muitas vezes a gente não sabe, né, se essas espécies se reencontrassem, né, se elas seriam realmente incompatíveis. Muitas vezes a gente não sabe disso, né? Por quê? Porque as espécies na natureza estão em áreas separadas, né? Tá? Como se não houvesse esse retorno da ilha para o continente, né? Nunca seria possível a gente saber isso aqui, né? Se na natureza elas se manteriam incompatíveis, tá? Algumas vezes a gente consegue inferir isso em estudos genéticos, estudos de laboratório em cativeiro, a gente tenta força a hibridização entre duas espécies e vê que os descendentes ali, os híbridos são inviáveis, etc. Tem estudos nessa linha, né? Mas mesmo quando os híbridos são viáveis em laboratório, isso não quer dizer que na natureza eles seriam, entendeu? Isso é um grande problema desses experimentos, né? Então, a grande pergunta é como é que foi possível, né, chegar até aqui? Como é que esse isolamento reprodutivo evoluiu? Como é que ele surgiu? Né? Como é que é possível que duas linhagens que um dia foram a mesma espécie
hoje em dia são tão diferentes que são como se fossem grupos, né, separados completamente do ponto de vista genético, né? Então, assim, a gente tem, né, como fontes de isolamento, a gente tem dois momentos em que pode haver isolamento reprodutivo, tá? O primeiro, assim, são mecanismos de isolamento que ocorrem antes da fecundação, que a gente chama de isolamento pré-zigótico, tá? Seja porque o comportamento reprodutivo das duas espécies é tão diferente que as duas espécies não se reconhecem mais, o tipo de sinalização, a vocalização é diferente, ou, a dancinha do acasalamento lá, né, que uma espécie faz, é completamente diferente da outra, né? Isso para aves é muito nítido, muito, né, para cada espécie tem o seu ritual de acasalamento, de atração, de seleção sexual, tá? Ou então o cheiro, né, os feromônios são diferentes, o sistema tem alguns, o que a gente chama de sistemas de reconhecimento e acasalamento são diferentes, né, seja na via comportamental, na via bioquímica, tá? Ou então, finalmente, se esses sistemas não são tão divergentes, se tem a cópula física, né, não tem fecundação, porque você tem diferenças, né, bioquímicas no nível dos gametas. Os gametas, né, de uma espécie tem proteínas receptoras lá, né, proteínas de membrana lá do espermatozoide, que não são reconhecidas pelas proteínas, né, de membrana do óvulo da outra espécie. Então, o espermatozoide de uma espécie não consegue fecundar mais o óvulo, né, da outra espécie, tá? Então, esses são mecanismos que a gente chama de mecanismos pré-zigóticos de isolamento, né? Isolamento pré-zigótico, tá? É tudo que previne a fecundação. Agora, quando tem fecundação, ou seja, quando esses mecanismos não existem, né, mesmo assim ainda pode haver isolamento reprodutivo. Por quê? Porque o zigoto, o embrião, ele pode ser inviável, né? Ele pode ser inviável. Ou então, se ele se desenvolve, se ele nasce, o híbrido, né, desse cruzamento é inviável, ou é estéril, tá? Ou então o híbrido ele pode ser viável, inviável quer dizer que ele vai morrer, né? Não vai sobreviver, pelo menos até se reproduzir, né? Ou então o híbrido pode até sobreviver e até se reproduzir, mas ele tem um sucesso adaptativo, um valor adaptativo inferior às linhagens puras, às linhagens específicas puras. Uhum. Tá? Ok? Então, bom, e a questão toda volta àquela, né? Como é que esse isolamento reprodutivo, por que ele surge no meio do caminho, né? Conforme as duas espécies estão divergindo? Por que elas hão de, né, evoluir mecanismos de isolamento, né? Porque, entende só por que uma espécie não pode copular com a outra? Assim, por que isso evolui, né? Tá? Como é que isso evolui? Então, assim, esse aqui é um experimento famoso e tão importante, em que, de novo, foi com mosquinhas de fruta, né? Que uma pesquisadora, ela pegou uma única espécie, uma única população de mosquinhas de fruta, de Drosophila melanogaster mesmo, essas mosquinhas que as pessoas usam como modelo experimental, né? Então, essas mosquinhas de fruta, ela separou em 4 aquários, né? 4 colônias, formou 4 colônias com essas mosquinhas, e para 2 colônias ela deu o mesmo tipo de açúcar, aqui maltose, como fonte de carboidrato, né? Tá? Como fonte de açúcar, né? E aqui ela deu um outro açúcar, que é amido, né? Vocês sabem que o amido é um polissacarídeo diferente da maltose, né? A maltose, se não me engano, eu acho que é uma frutose, uma glicose. Então, vocês sabem disso aí melhor que eu, né, gente? Amido é um monte de glicose, não é isso? Né? É isso mesmo? Vocês falam aí para mim, vocês que acabaram de... Não é da bioquímica, não. Oi? Bioquímica não é meu forte. Tem mais ninguém? Letícia que é boa em bioquímica. Não? Até onde eu sei, o amido é glicose. Amido é glicose, né? Isso. Valeu. Ele falou. Vixe. Então, ninguém aqui tá... Mas, então, se eu não me engano, assim, a maltose são 2 tipos de... É um disacarídeo, algo do tipo. O amido é um polissacarídeo cheio de glicose. É algo assim. Isso. Então, o que acontece? E daí, né? Tipo assim, e daí, né? Tudo fonte de açúcar do mesmo jeito. O negócio é que esses 2 açúcares eles são quebrados por enzimas diferentes. Mas você precisa da amilase, né, para quebrar o amido em açúcar e da maltase, se não me engano, para quebrar maltose em glicose, frutose, etc. Enfim, são enzimaticamente, né? Esses açúcares são processados de forma diferente. Então, o que acontece? São 2 fontes
diferentes alimentos. Só que notem bem que, assim, o que é interessante nesse experimento é que ela produziu 2 populações submetidas ao mesmo tipo de açúcar, né? Os 2 casos aqui. Fez uma réplica, né? Tá? E olha só o que aconteceu. Ela viu que várias gerações depois, olha lá, né? Deixou as populações aqui, né? Se adaptando ao amido, essas outras se adaptando à maltose, né? E tal, ao longo de várias gerações. Obviamente, as mosquinhas não morreram, né? Porque senão o experimento não chegaria para diante. Ou seja, elas conseguiram se adaptar, cada uma dessas populações conseguiu se adaptar ao seu açúcar, à sua fonte de açúcar, né? Tá? E várias gerações depois, ela botou representantes dessas populações para cruzar entre si. Aí eu pergunto para vocês acham que essas 2 populações mantiveram a compatibilidade reprodutiva ou não? Essas 2 aqui que cresceram consumindo amido. O que vocês acham? As que estavam aqui, ó, nesses 2 aquários aqui do amido. Ó. Se tornaram espécies distintas ou se mantiveram a mesma espécie? Ou seja, do ponto de vista meio do fluxo gênico mesmo. Quando nós fomos colocados para copular, elas se reconheceram como sendo a mesma espécie? Acho que sim. Nota que elas ficaram separadas esse tempo todo, vocês entenderam, né? Elas foram submetidas ao amido, mas elas ficaram separadas. É como se fosse um isolamento geográfico aqui, tá? Sim. Entendeu? Aqui, além do isolamento geográfico entre essas 2 populações, por exemplo, além do isolamento geográfico, tem a divergência ecológica, né? Ou seja, a fonte de alimento é diferente. Então, vamos ver o resultado aqui, o que deu. Ó. Olha só, o isolamento reprodutivo só evoluiu quando você tinha divergência ecológica. Olha que interessante, né? Quando a fonte de alimento, quando o ambiente, né, de forma geral, aqui a gente, lógico, a gente está resumindo o ambiente aqui ao tipo de alimento, ao recurso alimentar. Quando o recurso alimentar era o mesmo, as mosquinhas, não importa o tempo que elas ficaram separadas geograficamente, espacialmente, quando elas foram reconectadas, né, elas copularam, tiveram descendentes felizes da vida, né? Já quando elas estavam isoladas geograficamente e submetidas a ambientes com recursos diferentes, elas evoluíram isolamento reprodutivo. Então, a divergência ecológica, ela gera isolamento reprodutivo, né, muitas vezes. Agora, o isolamento geográfico, não necessariamente. O isolamento geográfico por si só não é garantia que vai haver isolamento reprodutivo. A divergência ecológica parece ser mais importante para o isolamento reprodutivo do que a mera divergência geográfica, né? Mero isolamento geográfico espacial, certo? Né? Então, então é isso, né? E aí, se a gente for olhar casos assim mais de estudos, né, de espécies realmente na natureza, né? Tá? Esse aqui, por exemplo, são os tentilhões de Galápagos, né? Os tentilhões de Darwin, são essas aves lá das Ilhas Galápagos, que tem aquela divergência na morfologia do bico, né? Cada uma, né, come sementes ou alimentos diferentes, recursos alimentares diferentes. E esse aqui, por exemplo, é uma representação dos sons, tá? Que cada uma dessas espécies de tentilhões emitem, né? São vocalizações, né? Esse aqui é um sonograma, que é uma representação, né, pictográfica aqui da onda sonora, né? Tá? Deixa eu ver se eu consigo... Ai, caramba. Eu queria tocar aqui o som do bicho aqui, velho. Sacanagem que não tá tocando. Enfim. Bom, eu vou tocar depois aqui, que eu tenho que sair daqui dessa tela. Mas vocês podem notar, ó, que dependendo da morfologia do bico, né, naturalmente o som que cada espécie vai fazer vai ser diferente, né? Tá? Por exemplo, bicos mais curtos e menores, né, os sons são sons rápidos, as notas, né, são notas rápidas e com uma maior frequência, né, maior número de unidades de repetição aqui, né? Então, assim, bicos maiores, nota que o número de notas é menor, tá? E são notas também que são notas, em geral, mais graves, né? Então, assim, os bicos menores... Isso a gente pode, né, obviamente, olhando aí, prestando atenção nos passarinhos, né? A gente pode ver que periquitos, por exemplo, tem um som bem mais agudo, né, do que bentivis e assim por diante, que tem bicos mais robustos, né, do que tucano, por exemplo, né, que tem um bico, né, super robusto, etc. Então, assim, a morfologia, o tamanho do bico, em geral, diz muito sobre o som que o pássaro vai emitir, né? Então, só que o tamanho do bico, ao longo da evolução, tá atrelado em primeira mão ao tipo de recurso alimentar que o passarinho está consumindo.
mas é inevitável, conforme aquele bico vai se especializando naquele tipo de recurso, o som que aquele bico vai emitir também vai ser diferente. Então, nos tentilhões de Galápagos, essa diferenciação dos bicos em função das pressões seletivas, da seleção natural, gerou a divergência sonora, né, a diversificação sonora que caracteriza cada espécie. Então, acabou que assim, o bico foi mudando tanto que o som que aquela espécie produz com aquele bico mais especializado, por exemplo, aqui o Geospiza magnirosa, esse som aqui, vocês mesmo não ouvindo o som, né, olhando pelos desenhos, esse som é muito diferente do som do Geospiza fortis, ó, né? Não tem como falar que isso aqui é a mesma língua, certo? Né? É como se fosse assim, isso aqui é português e isso aqui é grego, né? Algo do tipo, né? Então, assim, esses passarinhos não vão se entender na natureza como sendo, né, macho e fêmea da mesma espécie, tá? Então, então isso ajuda a gente a entender como é que essas adaptações ecológicas, né, adaptações a certos novos nichos ecológicos, né, a evolução de um novo nicho ecológico envolve modificações em características, em órgãos importantes para esse reconhecimento reprodutivo, né, como o bico mesmo, como o som, né, sinais reprodutivos são emitidos através do som e também através da química. No caso das mosquinhas, né, as mosquinhas não vocalizam, né, como vocês sabem, né, quando os insetos fazem algum tipo de barulho, ou é com a asa, ou é com alguma outra estrutura do corpo, assim, que não seja, eles não têm um sistema de corda vocal nem nada, né, sabe como é que os insetos fazem som, tem várias estratégias evolutivas interessantes para o som dos insetos, né? Mas essas mosquinhas, elas fazem uma dancinha com as asas, elas vibram as asas, exatamente na mesma... Cada espécie tem uma frequência de vibração das asas diferente. Nos dípteros, em geral, isso é muito importante, né? Por exemplo, uma questão que eu ficava me perguntando quando eu estava fazendo entomologia, mas que meus professores não gostavam de responder, porque eu era um aluno muito chato de entomologia, né? Que eu fazia umas perguntinhas meio chata, assim, porque uma que eu fazia, por que o som da asa do mosquito, do pernilongo, por que a gente consegue ouvir, né? Vocês imaginam, se a seleção natural moldou o pernilongo para ser um perfeito hematófago, né, um perfeito vampiro, né, o ideal seria ele não fazer som, vocês concordam comigo? Porque assim, um mosquito que não faz som e se aproxima de você sem som, ele não vai ser, ele só vai ser detectado quando ele estiver chupando seu sangue, né? Agora, os pernilongos que fazem som, eles rapidamente, antes deles pousarem em você, né, você escuta o som dele, você mata ele. Concordam comigo? Vocês não acham isso também? Sim, aham. Faz muito sentido. Então, assim, a seleção natural deveria produzir, né, pernilongos que fossem silenciosos, né, que voassem naquele modo, como é que a gente chama aquele modo silencioso? Modo avião? O modo avião do celular, né? O modo avião. Stealth. Aquele avião que o radar não detecta, sabe? Modo stealth. Stealth mode. Então, acho que o pernilongo ideal seria, né, evolutivamente para o pernilongo, claro, e para o nosso prejuízo, né, que a gente ia ser picado muito mais vezes do que a gente ele ficar stealth, né? E aí eu pergunto, por que não existe pernilongo silencioso, né? Todos têm que fazer barulho com as asinhas, né? Não é possível evoluir uma asinha que não faça barulho. Aí meus professores falam, não, mas toda asa é impossível uma asa que não faça barulho. Aí, a gente vê as corujas, por exemplo, tem asas que não fazem barulho, né? Então, assim, quando houve uma pressão seletiva para o organismo voar silenciosamente, foi possível produzir, né? A natureza produziu, a evolução produziu um organismo stealth. As corujas são um exemplo disso, né? Elas voam silenciosamente. O pernilongo tinha que ser a mesma coisa para mim, né? E aí, eu, muito tempo depois, assim, sei lá, poucos anos atrás, eu aprendi que os pernilongos, eles têm frequências sonoras, as asas deles cantam, né? Ou seja, a asa dele emite um som, que é o som na frequência certa para atrair a fêmea da mesma espécie que ele. Aí eu fiquei, nossa, eu tinha que ter contado isso pro meu professor de entomologia lá, quando estava fazendo graduação lá no século passado, né? Mas é isso, ou seja, essa é uma restrição. Se ele evoluir uma frequência sonora que é inaudível para o outro, é imperceptível para o outro pernilongo, praticamente ele não vai conseguir copular, entendeu? Eu imagino que tá aí a resposta de por que esses pernilongos não evoluíram o modo stealth. Ainda vou publicar um trabalho sobre isso. Seja rápido. Oi? Como é que é? Seja rápido? Seja rápido. Porque não, já devem ter explorado isso aí, com certeza. Eu que não tô falando de onda aqui, né? Tudo que a gente pensa já tem alguém que já pesquisou, já estudou, já trabalhou, né?
Bom, e quando as espécies conseguem produzir híbridos, né? Isso aí que é uma questão interessante. Um caso famoso é aquele que a gente já comentou aqui da mula ou do burro, né? Que é um híbrido entre duas espécies de equídeos aqui, né? O Equus asinus, né? O Equus africanus asinus e o Equus cabalus, né? Que seria o cavalo, né? O asno ou jumento, né? Tá? Que é uma espécie, né? Inclusive uma espécie domesticada também, né? Tá? E o cavalo asiático, né? O jumento, se não me engano, ele é nativo mais da região lá da Arábia, ou da região da Arábia e da África ali, né? Tá? E o mais aparentado, inclusive a zebra, né? A zebra também é um equídeo, né? Do gênero Equus, tá? E o cavalo é uma espécie asiática, né? Uma espécie mais da Eurásia ali, era nativa da Eurásia, né? Antes de ser domesticado ali da região do Cáucaso e tal, né? Então ou seja, são duas espécies que, quando hibridizam, formam um descendente viável, né? Um híbrido viável, mas é um híbrido estéreo, tá? E esse híbrido é estéreo justamente porque existem diferenças genéticas irreconciliáveis entre essas duas espécies no sentido de produção de gametas viáveis. Os gametas que a mula produz não são viáveis, ela não tem uma meiose viável, né? Uma gametogênese viável e acaba sendo estéreo, né? E isso é uma vantagem para quem domestica, para quem tem usuários de mula, né? Porque a mula, por ela não ter né, esse comportamento reprodutivo, ela não vai gastar energia, né, com comportamentos, né, reprodutivos, e ela tem uma força física, né, em geral maior do que o próprio cavalo, né? Então, se ela combina características de força física dos jumentos, né, com a docilidade, né, a comportamento mais dócil, né, que os cavalos têm em relação aos jumentos. Os jumentos são meio difíceis de serem comandados, de serem plenamente controlados, né? Tá? Os cavalos são domesticados mais facilmente do que os jumentos, né? E os asnos, né? Tanto quando a gente vai xingar alguém, a gente chama de jumento, de asno. Sempre são nomes de animais, infelizmente, né? Que a gente usa de forma pejorativa, né? Mas com relação a essa característica comportamental de indocilidade, né? De teimosia, etc, né? E aí, lógico, isso é uma loteria, porque tem mula que é teimosa também. Então, assim, às vezes tem mula que herda, né? A teimosia né, do seu progenitor lá, né? Tá, enfim. E aí, quando é um macho, é o burro, né? Tá? Quando é uma fêmea, é a mula. Só que, lógico que esses nomes populares são usados de forma muito variável, né? A gente fala do jegue, né, por exemplo, e tal, que poderia ser, né, a versão do burro, né? Tá? E tem gente que chama o asno de jegue, então, enfim, isso varia muito, assim, né? Em geral, jegue e burro são híbridos, né, de cavalo e asno, né? Tá? Aí depende se a fêmea é a égua ou se a fêmea é a asna, né? Aí o macho, o cavalo ou o asno. Tá? Dependendo aí da combinação que você tem de pares aí, vai ser um sexo diferente, tá? Né? Agora, por que os híbridos entre essas espécies não são viáveis ou eles não são férteis? É aquilo que eu estava falando, né? Às vezes os genes das duas espécies, né? O genoma das duas espécies diferentes, esses genomas são produtos de uma longa história de adaptação. Cada espécie tem a sua tendência evolutiva própria, então cada espécie vai ter lá os seus alelos, né, os seus genes diferenciados, bem adaptados ao ambiente que aquelas espécies vivem. Quando você coloca esses genes dentro do mesmo genoma, num híbrido, muitas vezes esses genes não funcionam muito bem, né? Tá? Um exemplo aqui interessante é o caso desses dois peixinhos aqui, tá? O chifóforo, esses peixinhos parentes dos barrigudinhos, né? Aqueles barrigudinhos que peixinhos assim o pessoal também usa para aquário. Esse aqui são duas espécies de chifóforos maculados. Você vê que ele tem essa maculados porque ele tem essas pintinhas pretas pelo corpo, ele é douradinho assim, né? E esse aqui, chifóforos releri, que não tem pintas pelo corpo, é um peixinho mais sem graça aqui, mais cinzazinho aqui, né? Tá? E o que acontece? Quando você produz um híbrido, olha só como é que o híbrido sai. Ele sai com um peixe mais ou menos com um padrão de coloração do releri, né? Mas com essas pintas aqui bem grandes, ó, pelo corpo, o corpo todo manchado, ó. Na verdade, essas pintas aqui são melanomas, são tumores, né? Acaba que os melanócitos, que são as células da pele, responsáveis pela produção de melanina, né? Tá? Que é o pigmento escuro da pele, no caso da eumelanina, eles que dão a distribuição desses melanócitos pelo corpo do peixe, que dão esse padrão, né, pigmentado dele aqui. Aqui, esses melanócitos, eles crescem de uma forma meio quase descontrolada, de forma que o peixe fica todo pintado, né, com as pintas gigantescas aqui, né, com os melanomas
Só que é um melanoma que não mata ele fica assim, né, todo pintado assim, mas é um melanoma benigno, tá? Então o híbrido ele fica com esse jeitão aqui. Só que quando esse híbrido, se você copular de novo esse híbrido com Helleri, né, se você cruzar esse híbrido aqui entre as duas espécies com Helleri, fazer um retrocruzamento, né, olha o que acontece. Você tem lá 25% da prole sai com um melanoma fatal, ou seja, aqui os melanócitos crescem realmente de forma muito descontrolada mesmo, e aí eles começam a fazer metástase pelo corpo do peixe todo, o peixe fica todo pretão assim e morre. Tá? O melanoma ele dá origem a um câncer, a um tumor maligno, né? Tá? Evolui para um tumor maligno e mata o peixe. E por que isso acontece? Aí aqui a gente vai para essas letras aqui, né? Vocês notem que assim, tem esse gene TU, que é de tumor, e o gene R, que é de repressão do tumor. Ou seja, esses dois genes, né, eles ganharam esses nomes, mas obviamente a função desse gene aqui não é necessariamente reprimir esse, mas esses genes, de alguma forma, eles produzem proteínas que interagem e aí dão esse padrão de coloração lindo aqui desse peixe aqui. Agora, quando você começa a mexer aqui nessa combinação desses genes, olha só, você diminui a repressão desse gene TU, já aumenta a quantidade de melanoma aqui, a quantidade de melanócito pelo corpo do peixe, tá? Por quê? Porque o Helleri não tem esses genes, não evoluiu esses genes de pigmentação, ele não tem pigmentação no corpo praticamente. O corpo dele é meio que al dente, assim, né? Ele não tem pigmentos, ele não é dourado, ele não é pretinho, não é pintado de pretinho. Ele tem só essa linhazinha lateral aqui, né? E esses risquinhos aqui, pretos aqui. É uma coloração bem simples de corpo, né? Essa coloração mais complexa de corpo exige a presença desses dois genes. Só que esses dois genes eles têm que estar juntos. Se um gene estiver sozinho, sem o outro, sem a outra versão, sem o outro alelo, dá problema, entendeu? Parece que tem que ter os dois ali para eles se controlarem, ali se balancearem e você ter, né, o fenótipo ótimo. Então, olha só, o que acontece aqui? Ó? Aqui você tem o gene TU sozinho, sem o repressor, tem a versão recessiva do repressor, que é a que vem lá do Helleri. O outro alelo também do mesmo locus aqui é o alelo recessivo do Helleri, lá, que é o alelo que não tem gene nenhum. Então, você tem um alelo aqui, né, de melanoma sem nenhuma repressão, tá? Porque você pegou o gene de uma espécie e colocou junto com os genes da outra espécie. E aí o fenótipo não é viável, né? Então, muitas vezes é isso. Você tem genes que evoluíram ali, tiveram uma coevolução lá entre genes dentro de uma mesma espécie, que quando você isola um gene daquele e enfia dentro de uma nova espécie ali, uma espécie diferente, não necessariamente esse híbrido, né, formado nesse processo vai ser viável, né? Tá? Muitas vezes não é, né? E tem isso também, uma questão com os transgênicos também está nessa dúvida, né? Até que ponto os transgênicos são autossustentáveis, no sentido que a gente tem que... muitos transgênicos são estéreis por essa razão, né? Né? Por incompatibilidade, realmente, por esterilidade e viabilidade, né? Então, assim, espécies transgênicas, né, e tal, né? Enfim. Certo? E dado isso, né, quando a hibridização ela produz fenótipos inviáveis, fenótipos piores, né, com valor adaptativo menor, a seleção natural ela pode trabalhar de tal forma para reforçar o isolamento entre as duas espécies, especialmente quando as espécies ocorrem em simpatia, né? Tá? É o que a gente chama de especiação por reforço, né? Reforço da especiação. Ou seja, quando a pressão seletiva vai contra o híbrido entre as duas espécies, de forma que as espécies parece que elas evoluem mais ainda, elas se diferenciam mais ainda por conta da hibridização. Tipo assim, peraí, não, hibridizar é um péssimo negócio para essas duas espécies, né? A evolução, então, ela produziu sistemas que essas espécies vão evitar a todo custo hibridização, tá? E isso é visto de forma bem interessante nesses passarinhos aqui, que são passarinhos da Europa e da Ásia, do Norte da África, né? Que a gente chama de papamosca aqui, mas não, são passarinhos que a gente não tem aqui, mas enfim, eles parecem que umas andorinhas, assim, né? Tamanho de uma andorinha, são passarinhos pequenos, são desse gênero Ficédula, né? Você tem essa espécie de Ficédula hipoleuca e Ficédula albicollis, que é esse Ficédula de colarinho aqui, né? Esse papamosca de colarinho, vocês podem ver aqui que uma das diferenças entre as duas é esse colarinho aqui na nuca, né? Se o macho tem esse colarinho na nuca ou não, né? Aqui a nuca é toda negra, né? E aqui ela é branquinha, tá? Tem diferenças na asa também, mas enfim, não são bichos muito diferentes. Aqui são os machos, tá? Das duas espécies. As fêmeas são bem parecidas entre si. E aqui está a distribuição das duas espécies. Em azul do sarapintado, né? Sem colarinho, tá? E aqui em vermelho o de colarinho, né? E o de colarinho tem uma distribuição mais ao sul aqui da Ásia e da Europa, ó, mas ele ocorre em simpatria com o sarapintado, tá vendo? Essa área aqui mais escura, ó. Tem populações aqui até na Itália, aqui que são meio que populações alopátricas, tá vendo? Isoladas, assim, manchas populacionais e tal, né? E aqui é uma outra espécie de
de ficédula aqui do norte da África. Tá? E você tem também populações desse ficédula aqui sarapintado que ocorrem em alopatria também, aqui ó, na Espanha, aqui na Península Ibérica, na Inglaterra, né, no Reino Britânico aqui, certo? E olha só que interessante, quando os bichos ocorrem em áreas que eles são alopátricos, ou seja, né, como eu disse, quando eles ocorrem em populações, por exemplo, assim, essa população aqui que só tem só tem essa espécie, ou essa aqui que só tem essa espécie aqui, né? Quando as espécies elas estão sozinhas, tá? Os machos têm esse padrão aqui, que é um padrão bem parecido, né? A única diferença é esse colarinho na nuca aqui, mas assim, você em campo, tá? Você não ia conseguir diferenciá-los muito bem, assim, né? Não, só lógico, se você fosse um ornitólogo treinado, com o olhar atento, mas até a vocalização dos bichos é bem parecida, tá? Quando eles estão sozinhos, né? Agora, quando eles estão em áreas de simpatia, em áreas de contato, em áreas de coexistência entre as duas espécies, olha só como é que os machos ficam. Esse macho aqui, ó, continua ainda meio que, né, semelhante, aquele continua com um colarinho assim meio que mal formado, mas esse outro macho aqui, ó, do Hipoleuca, fica assim, ó, completamente amarronzado, olha só. Fica muito diferente em relação ao macho da outra espécie. Parece que, então, nessas zonas de simpatia, eles são mais diferentes entre si do que nessas regiões alopátricas, essas regiões onde eles são exclusivos. Deu para entender? Né? Quando eles estão juntos, eles são muito diferentes. Né? Agora, quando eles estão separados, eles são bem iguais. Então, assim, o que acontece é que nessa zona de simpatia aqui, as fêmeas, elas nunca erram, né, o macho que elas vão se reproduzir. As fêmeas dessa espécie geralmente sempre escolhem os passarinhos com esse tom de plumagem aqui. As fêmeas dessa outra espécie aqui do albicole sempre escolhem machos com esse padrão aqui de plumagem. Elas não se confundem, né? É muito mais fácil para elas, né? E só pensando que aves são bem visuais, né? Tá? Elas não se confundem. Agora, já foi feito experimentos em cativeiro que foram oferecidos machos com esse padrão de coloração ou com esse padrão de coloração para as fêmeas dessa zona de simpatia e elas se confundiam. Quando os machos são assim, ó, elas se confundem, certo? Tá? Agora, quando os machos são assim, elas não se confundem. Aí não tem hibridização. Entende? Então, assim, possivelmente, o que acontece? Os híbridos, nesse caso, são híbridos que têm um valor adaptativo muito pior. Né? Eles não sabem ainda ao certo qual é exatamente a pressão ambiental que fez com que ocorresse esse padrão de reforço, né? Esse padrão de reforço das diferenças entre as espécies, né? Mas possivelmente alguma questão relacionada a parasitas, a resistência a doenças, né? Causada por parasitas. Tá? Os híbridos têm uma menor resistência, uma menor viabilidade diante de doenças e tal, né, no ambiente natural, né, do que as linhagens puras, vamos dizer assim, né, certo? Mas deu para entender essa ideia, que a seleção natural aprofundou a divergência entre as espécies de forma que elas evitassem a hibridização aqui? Vocês ficaram convencidos disso? Não? Sim, faz sentido. Tá. Mas então é isso, gente. Eu acho que a gente fica por aqui, porque na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre esse modo de especiação aqui, que é tema da nossa prática, né? Tá? Então, a gente pode terminar por aqui. Certo? Professor? Sim. E o Evo virtual, como que vai ser? Olha, então, o pessoal criou um grupo de WhatsApp que está lá no Classroom, lá para você entrar no grupo de WhatsApp para começar a debater lá sobre temas, né? Bom, da minha parte, você quer saber como é o Evo Virtual, né? Bom, o Evo Virtual é uma apresentação. É isso que você quer saber? Não sei, ou você quer saber a questão da data? Porque, a data está marcada no dia 12, né? Aí não sei, a gente continua com essa data do dia 12, vocês têm alguma Então, outra... por isso que eu queria saber mais ou menos como que seria, porque aí a gente vai se planejando, né? Então, pelo nosso cronograma aqui, na segunda-feira a gente acaba com as aulas aqui, né, virtuais, né? E aí vai ficar o Evo virtual e a segunda prova para vocês fazerem. Né? Eu posso já passar a prova para vocês, né, disponibilizar a prova para vocês na própria segunda-feira, para vocês me entregarem aí, sei lá, na quarta-feira, ou então até o dia do Evo virtual, né? Não sei o que... Estou aberto aí a sugestões. Mas a gente, semana que vem, vai ter aula só segunda-feira. A quarta-feira, esse horário, teoricamente, vai estar livre para vocês. Ou fazerem a prova, ou fazerem o Evo virtual, enfim. Aí cabe a organização de vocês. Mas o Evo virtual é basicamente assim, uma apresentação sobre algum tema evolutivo, né? Algum tema da disciplina, né?
alguma apresentação, algum produto artístico-cultural, entendeu? Seja um vídeo, né? Mas de forma lúdica, assim, de forma divertida, de forma que entretenha, né, o público. Pensa para um público juvenil, assim, né, infanto-juvenil, que vocês vão ter que dar né, falar sobre introduzir um tema de evolução qualquer, entendeu? Seleção natural, que seja seleção sexual, que seja, ou falar sobre Darwin, né? Enfim, qualquer que seja o tema sobre evolução, vocês vão ter que falar sobre esse tema de uma forma lúdica, de uma forma, né, como é que um pouco mais numa roupagem diferente desse formato de aula, né, que a gente está bem acostumado a dar, né, ou de seminário e tal. Só como exemplos assim de produções do período passado, a gente teve de tudo, teve vídeos, teve música, entendeu? Teve poema, teve... Assim, a gente fica meio limitado por causa do formato. Tem que ser, o ideal seria que fosse algum formato digital, algum formato de coisas que a gente consegue divulgar aqui na internet, né? E a ideia é até que, assim, né, os melhores trabalhos a gente possa também divulgá-los aí, lógico, com a aprovação de vocês, né? Com a aprovação dos autores, né? Tá. Mas é isso, não sei se eu esclareci aí. Teve gente que fez, sei lá, podcast, né? Fez um podcast com um membro da família, assim. Tipo, você sabe o que é evolução? Aí fez o podcast, aí botou umas musiquinhas, entendeu? Assim, como se fosse podcast mesmo, real, né? Ficou bacana, ficou legal. Teve bastante coisa bacana, assim. Entendi. Valeu, obrigada. Aí fica aberto a criatividade de vocês, o formato aí. Tem que ser alguma coisa que vocês consigam apresentar aqui no dia pelo computador, entendeu? Quando era presencial... É individual? Pode ser individual ou pode ser em grupo. Vocês que decidem aí. Pode fazer individual. Tá? Teve semestres que a turma inteira fez um Evo virtual só. A turma inteira fez tipo, uma mega peça de teatro, assim, e todo mundo da turma participava da peça de alguma forma, assim. Teve como é que é o nome dela? A Marina. Marina, ela foi a dramaturga, a roteirista. Aí ela fez o roteiro da peça, então ela não atuou, ela fez só o roteiro. Teve gente também que não atuou, mas eles faziam meio que o fundo musical da peça, enfim. Ficou quase uma peça meio estilo Broadway, assim, o negócio ficou bem bacana. Tinha música, tinha um negócio bem animado. Aí o pessoal fazia lá no auditório. Não sei se vocês já chegaram a assistir algum virtual, não? Eu assisti esse, foi bem bacana. O pessoal fizeram um poema, uma historinha narrada. Isso, tinha um narrador da história, um negócio super produção, assim. Mas era presencial, né? Então, assim, aí todo semestre tinha alguém que fazia teatro, tinha alguém que fazia jogo lá, que você era a peça do jogo, você era um jogo, assim, interativo que fazia o tabuleiro tipo, o tabuleiro era o próprio chão ali do auditório, as pessoas iam pulando de casa em casa, de degrau em degrau ali da escada do auditório, né? Assisti isso do teatro, o Thiago de Mosca, então. Então, aí que tá, mas nada impede vocês bolarem aí um formato mais moderno aí de internet e tal, seja para como se fosse um videozinho que botar no Instagram, sei lá. Fica a critério de vocês aí, gente. Assim, eu recomendo vocês darem uma olhada aí no próprio Instagram, Facebook, sites aí, que vocês devem, né, participar aí de sites de divulgação científica e tal, que tem vários formatos interessantes, né? Mas, lógico, fiquem livres aí para escolher um formato que seja mais interessante para vocês, né? Mas, claro, assim, quem quiser, né, alguma dica mais específica, falar, eu estava pensando nisso aqui, assim, de fazer isso, mas não sei se vai ficar bom, pode conversar comigo aí pode mandar um e-mail e tal, né, ou escrever lá no próprio Classroom lá, me perguntando, entendeu? Pode entrar em contato comigo, assim, ou aqui agora, né? Só não pode deixar assim para a última hora, né? Porque é um negócio que geralmente, para ficar legal, precisa gastar um tempinho ali, né? Mas é isso. E aí a gente fica, não sei, né, a princípio deixa aí para o dia 12, que é o último dia do semestre, né? Esse semestre maluco aí. Beleza? Beleza, Pablo, obrigada. Então valeu, pessoal. Se ninguém tiver mais nada aí, bom feriado aí para todo mundo. Segunda-feira estamos de volta.
Boa noite. Boa noite. Show, valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu, tchau, tchau.